paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bênção poder estar aqui nessa casa, conhecendo este templo tão lindo e os irmãos que aqui cooperam. Agradeço ao pastor Tiago, a sua esposa, por esse convite, confiança. É muito bom nós estarmos aqui. Queria fazer um agradecimento especial à vida do pastor, da tua esposa, que nos nossos dias difíceis foi um grande amigo, um grande apoio, né? Coitado, até foi ríspido alguns dos meus irmãos com o senhor, no momento em que nós, alguns dias atrás, perdemos a nossa mãe, e o pastor Tiago foi o primeiro a chegar depois do meu pai, e ele prestou um grande socorro, uma grande ajuda, e em nome de toda a nossa família eu quero agradecer a vida do senhor, pastor, obrigado por tudo. Nós estamos aqui hoje para sermos instrumentos da palavra do Senhor, né? Porque como a canção que nós cantamos nessa noite, Deus é o único que pode transformar o luto em festa. Glórias a Jesus. Eu gostaria de convidar você, sentado mesmo como você está, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro dos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos. Estamos aí numa série de mensagens, né, uns aos outros, e o tema de hoje é edificando as nossas relações. E eu quero pensar juntamente com os irmãos, através desses versículos, através do livro de Efésios. E nós vamos fazer uma leitura no capítulo de número 2, versículo de número 10. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que de vós, no passado, eres gentios na carne, chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam incircuncisão, feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele derrubou a parede do meio que existia para a separação entre vós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus, em um só corpo pela cruz, matando com ele a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso ao mesmo Espírito, ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e juntos da família de Deus. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Glórias a Deus. Esse tema que os irmãos estão estudando, não sei há quanto tempo, mas é um tema que me chamou bastante atenção quando recebi o honroso convite de estar aqui, recebi o tema das mensagens que estavam sendo pregadas. Eu logo pensei no livro de Efésios, porque Paulo vai escrever uma carta lindíssima, e ele vai chamar a atenção dos irmãos daquela igreja para exatamente isso que nós estamos tratando, o estudo da comunhão. E em todos os capítulos que Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai fazer questão de lembrá-los qual é a importância da comunhão. E Paulo vai começar dizendo: irmãos, vocês precisam entender quem vocês eram, precisam entender de onde vocês vieram, para compreender que nós somos um só corpo e nós temos que ter um só pensamento. Paulo vai começar dizendo: lembra quem vocês eram? Vocês eram incircuncisos, vocês eram separados da presença de Deus, eram separados da família de Deus, vocês estavam distante da comunhão de Deus, todos vocês, sem exceção, sem tirar nem pôr. E ele vai dizer assim: e pelo sangue de Cristo Jesus, ele nos aproximou
trouxe para perto nós, que éramos gentios e estávamos longe, e trouxe para perto os judeus, que também estavam já perto, que já conheciam a história e a vinda do Messias. E Paulo vai dizer assim: e por essa morte, por esse sacrifício, nos tornou um só. E aí Paulo vai escrever no livro de Efésios, e eu achei lindo, ele vai fazer uma construção do que significa a igreja. E ele vai dizer que Cristo é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra de sustentação. Nós, a igreja, somos o edifício de Cristo. Nós somos as bases. E quem dá o ligamento entre a sustentação e o edifício é o Espírito Santo. Então eu já começo a entender que para nós sermos um todo, um completo, além de nós dependemos do irmão que está sentado ao nosso lado. Nós precisamos estar sobre a base, que é Cristo Jesus, e precisamos ter a presença do Espírito Santo. Então, sem Cristo você não fica de pé, e sem o irmão que está do teu lado você não faz a estrutura, e sem a presença do Espírito Santo você não consegue ser igreja. Então já vim dizer para você nessa noite, você precisa de Cristo. O dia que você aceitou a Jesus, levantou a tua mão e disse: eu te quero, Jesus, Ele já te findou, já te colocou na sua base, na sua estrutura. E aí, para te ajudar, Ele colocou essa pessoa que está do teu lado para dizer: segure a mão do outro e nós vamos formar a igreja. E como nós temos fraquezas, nós temos as nossas falhas, às vezes nós desanimamos, às vezes nos lidamos com situações difíceis. Ele disse: mas fica tranquilo, eu vou enviar o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo, Priscila? Porque ele tem duas funções na igreja importantes. A primeira, fazer com que você seja uma estrutura capaz de ser ligada a uma outra estrutura. Como, Priscila? O Espírito Santo, ele tem várias funções. Primeiro, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então o Espírito Santo vai começar fazendo de você um tijolinho capaz de encaixar na estrutura da igreja. Aí ele vai te convencer do pecado, vai te convencer do juízo e vai te convencer da justiça. Quando ele te convenceu que você precisa mudar, ser uma pessoa nova, ele vai vir testificando ao teu respeito. Nós poderíamos aqui falar sobre os textos em qual eu estou me referindo, mas você conhece muito mais do que eu. E aí o Espírito Santo testifica a teu respeito diante do Pai. Ele chega ao Pai e diz: Pai, hoje a oração dele foi mais ou menos assim. Ele disse que ia parar, ele disse que ia desanimar, mas ele não sabe o que está falando, Pai. Ontem mesmo eu vi ele orando, dizendo que queria mais de ti. É só um momento, é só uma situação. Por favor, ajude ele a conseguir continuar. E o Espírito Santo aí, depois de testificar ao Pai, ele vem e derrama consolo sobre a tua vida, derrama a sua graça, derrama o teu bálsamo, curando as tuas feridas. Então é o Espírito Santo que nos mantém ligados ao Cristo e nos mantém ligado ao próximo, para que nós como igreja consigamos cumprir a nossa função na terra. Então, por que o pastor Tiago teve no coração dele de criar essa série de mensagens? Irmãos, é tão importante nós entendermos o que significa o irmão que está do nosso lado. Porque às vezes nós temos aquela frase: a salvação é individual. Realmente é. O irmão que está do teu lado, ele não pode te levar para o céu, mas pode te levar para o inferno. Não preciso nem te explicar, né? Se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você escandalizar ele, você vai para o inferno. Por aí vai. Mas eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui falar sobre nós edificarmos as nossas relações dentro da igreja. Por que, Priscila? É impressionante que o Espírito Santo, depois que ele faz esse trabalho em nós individualmente, ele faz com que o trabalho que ele fez individualmente consiga realizar uma ligação. Porque a igreja sozinha, você sozinho não consegue fazer uma igreja. É impossível um só cristão fazer uma igreja. É impossível um só cristão fazer a igreja avançar. O que era de especial na igreja primitiva? Você vai ler um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, que é Atos capítulo 2, e tem uma frase ali que é muito importante, uma palavra primordial, porque o capítulo vai começar dizendo assim: estavam todos reunidos em um só lugar.
E naquele lugar, reunidos, eles tinham um só propósito. Qual era o propósito? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, depois da festa de Pentecoste, sabe quanto tempo fazia que os crentes estavam ali no tabernáculo, estavam ali no cenáculo orando? Porque a Bíblia diz assim que eles estavam assentados. Sabe por que eles sentaram? Porque eu acho que eles não aguentavam mais ficar de joelho, pastor. Porque já fazia muito tempo, eles passaram toda a festa, 50 dias, orando e pedindo. Tu disseste para nós ficarmos aqui, que seríamos revestidos, então manda poder. Aí quem sabe os 10 primeiros dias eles aguentaram ficar de joelho. Aí não conseguiram mais, quem sabe um olhou para o outro e falou assim: rapaz, eu não consigo mais ficar de joelho, então ora de pé, mas nós temos que ficar aqui até que alguma coisa aconteça. Aí passou mais um tempo, e o cansaço físico veio abater, porque nós como igreja temos um propósito, mas isso não nos extingue de sermos seres humanos, não nos extingue de sermos fracos às vezes, de queremos parar às vezes, de queremos animar. É por isso que o poder desceu, porque eles estavam reunidos. E o que significa reunidos, Priscila? É você estar junto com alguém que tem o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo propósito que você. Porque hoje você está fraco, mas ele está forte. Amanhã, se ele estiver fraco, você está forte e diz para ele: aguenta mais um pouco, ora mais um pouco, porque em algum momento ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí, aqueles que estavam reunidos foram cheios da presença do Espírito Santo. O que faz a igreja ir para frente e avançar, Priscila, é o irmão que está do teu lado. Quando você olha para ele e diz: vamos junto, se tu cair eu te levanto, se eu cair você me levanta. Mas nós não podemos parar de seguir o nosso objetivo. E sabe o que é interessante? E quando Paulo chega no capítulo 4 de Efésios, ele vai despertar uma coisa muito interessante em nós, e que é muito preocupada, é muito preocupante. Um pouquinho antes, no capítulo 3, quando ele está quase terminando o capítulo 3, e no versículo de número 14, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, hoje é um dia que nós vamos estudar a palavra. E se tem uma coisa que eu amo na minha vida, é a palavra de Deus, e quanto mais eu a estudo, mais impressionado eu fico. Às vezes eu leio 3, 4 vezes o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e o Senhor me dá revelações diferentes, e eu fico pensando: meu Deus, eu já li esse texto e isso estava aqui, eu não percebi. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e todo dia ela é renovada nas nossas vidas. E Paulo, quando está tratando sobre a união, ele chega no capítulo 3, no versículo 14, e olha o que ele vai dizer para os irmãos de Éfeso, e está dizendo para você nessa noite. Veja o quanto é importante a união dentro da igreja, as nossas relações saudáveis. Paulo vai dizer assim, ó: por causa disso me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que vos conceda, segundo as riquezas de sua glória, que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito do homem interior, para que Cristo habite em vosso coração pela fé, a fim de estando, olha isso, arraigados e fundados em amor, possam ser capazes de compreender com todos os santos. Vou parar aqui. Olha o que Paulo está dizendo, que coisa profunda. E eu nunca tinha parado para estudar esse texto, e eu fiquei pensando: Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: irmãos, eu estou de joelho, orando para Jesus fortalecer vocês através do Espírito Santo. E aí, o que eu quero na minha oração é que vocês entendam que precisam estar arraigados e fundamentados em amor. E aí ele vai dizer assim, ó: para que vocês juntos com os santos, vamos terminar a leitura? Possam ser capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Priscila, não entendi nada, eu vou traduzir para você. Sabe o que Paulo está dizendo para Éfeso? Eu preciso que vocês entendam que para vocês conhecerem a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus,
precisam estar arraigados e fundamentados no amor. Só que para serem capazes de compreender o amor de Deus, precisa ser junto com os santos. E aí ele vai dizer assim, ó, não só para conhecer o amor de Deus, mas para que vocês atinjam a plenitude de Deus. Sabe o que quer dizer plenitude? A totalidade. Plenitude quer dizer completo. Plenitude quer dizer tudo. Então sabe o que Paulo está dizendo para Éfeso? Para vocês conseguirem entender, sentir e viverem a experiência da totalidade do amor de Deus, precisam estar arraigados e fundamentados em amor. E para que vocês consigam atingir a totalidade do poder de Deus sobre a tua vida, precisa desse irmãozinho que está sentado do teu lado aí, porque se não for ele, você não sabe nada sobre Deus, você não alcança a bondade completa de Deus, você não alcança a misericórdia completa de Deus, você não alcança as bênçãos de Deus sobre a tua vida. É por isso que às vezes nós estamos na igreja e perguntamos, aonde estão as operações do Espírito Santo? Aonde está o dom de línguas? Aonde está o dom de profecia? Eu não vejo mais ninguém ser curado, eu não vejo mais maravilhas, eu não vejo mais o dom da fé. Mas 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer assim, ó, quem opera esses dons é o Espírito Santo, ele opera tudo em todos. E sabe por que você às vezes não está vendo o dom de Deus operar em você? Porque você passa a semana orando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, mas o canal que Deus tem para usar para a tua vida é aquele irmãozinho que você não olha na cara e diz assim, me atravessou, não desceu. Me perdoa, irmãos, a palavra é dura, mas precisa ser dita. Você quer que Deus opere um milagre na tua vida, mas às vezes o irmão que tem o dom de milagre é aquele que você fala assim, não vou cumprimentar não, senta do outro lado da igreja, tanto faz. Mas o jeitinho dele, dela, parece que o santo não bateu, né? E quando você ouvir um crente falar que o santo não bateu, repreende em nome de Jesus, porque o único santo que eu conheço que não bate com a igreja é aquele que está usando. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o homem espiritual compreende as coisas do espiritual. Então quer dizer, se o Espírito Santo habita em mim e habita em você, só de olhar a gente já sabe o que está querendo, o que está falando. O desafio que eu tenho para você hoje, cumprimente alguém no final do culto que você nunca pegou na mão. Pergunte o nome daquele irmão que senta do outro lado da igreja que você costuma sentar. Pergunte se ele está bem. Pergunte se ele precisa de alguma coisa. Porque hoje pode ser um aperto de mão, amanhã ele pode ser o socorro enviado de Deus para a tua vida. Porque para alcançarmos a plenitude de Deus, precisa ser com todos os santos. Só mais 10 minutinhos, tá bom? Paulo vai despertar o nosso entendimento para a comunhão. E eu nunca pensei isso na minha vida. Estudando esse texto essa semana, eu tomei tanto puxão de orelha do Espírito Santo que eu fiquei, olha, quando eu voltar para Minas, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Nós cooperamos ali numa igreja de aproximadamente 300 membros. E tem pessoas que às vezes vêm falar comigo e eu falo, irmão, de que igreja é? Ele fala assim, da tua. Que é isso, irmão? Ué. Porque às vezes nós que estamos, né, eu participo do Ministério de Louvor ali na igreja, e a gente que canta lá em cima, os irmãos veem a gente, conhecem a gente. E às vezes a gente acaba o culto, você vai para a tua panelinha, não é de maldade, mas são os amigos mais próximos, que você tem assunto, que você quer contar do teu dia, quer contar que o frango hoje estava mais caro que na semana passada, que a macarronada que você comeu estava muito boa, e aí você fica no teu hall de amigos e as pessoas vão embora e você não as cumprimenta. E aí você fica perguntando, meu Deus, parece que o céu está de bronze, minha vida não está sendo abençoada, o que será que está acontecendo, Deus? Eu vou para o culto e não sinto mais nada. Está desligado o fiozinho. Desliga um fio do som aqui para você ver se funciona. A igreja é assim. Ô glória, isso aí está ligado em tudo. Nós precisamos ter uma ligação. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Porque Paulo vai dizer assim, irmãos, comuniquem aos santos as vossas
necessidades. Se você não tem relacionamento, como é que o irmão que está sentado do teu lado pode te comunicar as necessidades dele? Aí não adianta ir para a porta de um hospital querer dar vida para alguém, sendo que dentro da tua própria casa existem pessoas que estão doentes e Deus quer te usar para gerar vida para elas, mas você está dizendo, tudo bem, tanto faz, Deus entende. Ele não entende. O Espírito Santo, ele é uma pessoa tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa na nossa vida. E eu estou com os jovens ali de Pouso Alegre numa célula de estudos sobre o Espírito Santo. E na semana passada nós estudamos quem é o Espírito Santo. E aí nós chegamos num versículo onde está escrito assim, que o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer, a quem Ele quer. Eu disse para os jovens, sabe por que não tem dons espirituais no meio da nossa mocidade? Porque o Espírito Santo não quer. E por que o Espírito Santo não quer? Depois eu fiz um pente fino na igreja, e eu pensei, meu Deus, faz quanto tempo que naqueles cultos em que nós nos reunimos, alguém se levantava com voz de trovão, a igreja se silenciava e Deus falava. Oh, coisa gostosa que era isso. Priscila, você é crente saudosista? Eu sou. E me critiquem se quiser. Mas eu tenho saudade de quando havia liberdade do Espírito Santo no meio da igreja. Mas por que isso não acontece mais, Priscila? Porque estamos desligados, desconectados. E o Espírito, ele é transmissível. O Espírito, ele sai de você e pega no irmão que está do teu lado. Às vezes você está no culto cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e você parece um ET dentro da igreja. Ninguém mais fala, ninguém mais está cheio. Parece que você é o errado, parece que é você que está fora da casinha. Mas não é isso não, irmão. Continua cheio do Espírito Santo. Quem sabe hoje nesse culto a unção não saia daqui, vá para lá, não pegue dos músicos, venha para o púlpito, porque eu creio que o Espírito é o mesmo, aquele Espírito que entrou na igreja primitiva de Atos, que inundava os irmãos, porque Pedro disse assim, irmãos, chegai-vos, arrependei-vos dos seus pecados, vamos nos batizar com águas. E quando eles se levantavam, assim que acabavam de aceitar Jesus, já eram cheios do Espírito Santo. E a igreja dizia que a Bíblia dizia que quando a igreja passava por uma tribulação, como em Atos capítulo 4, quando Paulo e João estão à porta da porta, a porta formosa, próxima à porta formosa, e eles passam por um homem que está lá aleijado. O homem olha para eles e fala assim, me dá uma moeda. Pedro vai olhar para aquele homem e vai dizer, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aí eles continuam até o templo, começam a pregar sobre a ressurreição de Cristo, e os soldados romanos vão chegar e dizer, para essa pregação, vocês não podem pregar, e vão levá-los para frente do cenáculo. Você sabe o que? Vão levá-los para frente do sinédrio. Muita palavra com S. Chega no sinédrio, irmão, você sabe o que é um sinédrio? É um lugar 3 vezes o tamanho desse, cheio de homens inteligentes e poderosos. Tipo isso. E homens estudados, formados nas maiores faculdades da época. E a Bíblia diz que colocaram Pedro e João na frente desses homens e começaram a reclamar com eles da pregação que eles estavam fazendo, cumprindo o ID de Jesus. E aí os homens vão dizer, rapaz, você não pode falar isso que você está falando. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 4, e no versículo 4, se eu não me engano, que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se coloca de pé. O que você quer me fazer entender, Priscila? Preciso que você entenda a necessidade que a igreja tem do Espírito Santo. E preciso que você entenda que para o Espírito Santo descer, você precisa estar de corpo e alma agarrado a esse irmão, a essa irmã que faz parte dessa igreja. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar. E começa a dizer, vocês querem me matar? Me matem. Mas calar a minha pregação, vocês não vão. Eu não vou deixar de falar o que vi e o que vivi. Enquanto houver fôlego em mim, eu pregarei a morte, a ressurreição de Cristo Jesus. E aí, Priscila, aí o campo de futebol, como diz o irmão que estavam lá, ficaram de olhos arregalados, pastor, porque a Bíblia diz assim, ó, e percebendo que eles eram homens iletrados. O que é iletrado? Analfabeto. E não sabiam falar, nem o português Pedro tinha.
Pedro não era só analfabeto, ele não sabia falar. O versículo continua: ficaram espantados. E aí? E a igreja? Aí os homens, sem ter argumento contra eles, vão soltar eles. Pedro e João voltam para o lugar onde os santos se reuniam. Sabe o que estava acontecendo lá? A igreja estava orando. A Bíblia diz assim: quando Pedro e João chegaram junto aos outros santos, eles se abraçaram e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe quando a igreja vai começar a vencer a batalha? Enquanto um estiver fazendo, os outros estiverem intercedendo. Enquanto um estiver na batalha e você estiver de joelho. Enquanto um estiver enfermo e você estiver clamando pela vida dele. Enquanto um estiver passando por um momento de aflição financeira e você poder estender a tua mão. Enquanto nós aprendermos que precisamos dos santos para que Deus desça sobre as nossas vidas. E então, meu querido, saia daqui hoje dizendo: eu preciso de você, você precisa de mim. E quando estivermos juntos, o Espírito vem sobre nós. Você não sabe quanto tempo faz que aquele irmão não vem no culto, porque acha que essa é a função do pastor. Você não percebe que o irmão que veio no culto chorou o culto inteiro, e às vezes é uma lágrima de dor, mas você está lá com o seu olhinho fechado e: meu culto eu estou apresentando. Tem um versículo que a gente usa muito, eu já usei muito nas minhas pregações e vou continuar usando, que é aquele versículo que diz assim: o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Olha que notícia boa. Então, o que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao teu coração, é o que Deus preparou para você. Só que sabe o que diz o versículo seguinte? Mas ele o revelou ao Espírito. Então só quem sabe o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração é o Espírito. Então ai da igreja que não tem comunhão, e sem comunhão não atrai a presença do Espírito Santo. Onde está o sobrenatural, Priscila? Na comunhão, porque a comunhão atrai o Espírito, e o Espírito revela as coisas que estão escondidas no coração de Deus. De certa forma eu vim pregar prosperidade para vocês nessa noite, sabia? A receita do sucesso de uma vida cristã está na série de mensagens que nós estamos estudando. Irmão, se você tem comunhão com teu irmão, venha o que vier, haja o que houver. Fala mal da tua igreja, fala mal do teu pastor, fala mal do teu círculo de oração, fala mal dos teus músicos, fala mal para ver, fala. Irmão, pode falar mal até do meu pai perto de mim, mas se falar mal perto da minha igreja, aí não, aí não. Eu não aceito não. É amor, é paixão, não é fanatismo. A igreja é o edifício de Cristo. Nós acabamos de ler aqui, nós somos a instituição de Deus na terra. Mas como que a igreja vai ser hospital se nós mesmos estamos doentes? Como que a igreja vai curar a vida se nós mesmos estamos adoecidos? Como que a igreja vai entender a necessidade da nossa sociedade se nós não entendemos a necessidade do nosso irmão? Mas eu não faço isso, mas vou fazer hoje, pastor Tiago. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga: por favor, me ajude a conhecer a plenitude de Deus. Terminei aqui. Eu anotei uma coisa que eu achei muito interessante. A ciência diz que o corpo humano funciona da seguinte forma: o teu corpo emana um sinal de necessidade para a tua mente. A tua mente emana um comando para os membros para suprir a necessidade do corpo. Deu para entender? Deu para entender? Então, ó, o teu corpo tem uma necessidade. Estou com fome. O teu corpo fala para a tua mente. A tua mente fala para as mãos e para a boca. O estômago está vazio, resolve. Aí você corre no armário ou compra aquela picanha, coloca na churrasqueira e pronto, resolveu a necessidade do corpo.
Agora vamos transformar isso no espiritual? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Quem é o corpo? Quem são os membros? Somos nós. Porque a Bíblia vai dizer assim: se um membro sofrer, todo o corpo padece. Então vamos entender o espiritual. Cristo é o cabeça, nós somos o membro, e a igreja é o todo. Aqui eu creio que não está a totalidade da igreja. Pode ter um estômago vazio que não veio hoje, mas aqui tem mão e tem boca. E aí esse estômago vazio está orando agora em casa, dizendo: Deus, eu tenho uma necessidade. Aí Deus está aqui no culto e Ele está dizendo assim: eu estou dando uma ordem para vocês. Resolvam o problema, saciem o problema. Você consegue entender como isso é uma coisa impressionante, forte para a nossa vida? E eu acho que às vezes os braços, os pés, as mãos estão resistindo à ordem mental. E aí sabe o que vai acontecendo com o corpo? Ele vai ficando deficiente, pastor Tiago, porque a mente manda um comando e aí os membros não operam, e aí o corpo começa a padecer, a ficar doente, fica um dia sem comer, um dia sem tomar água, 2, 3, 4, o que vai acontecer com você? Você provavelmente vai desmaiar, e se não te levarem para o hospital para te colocarem um soro na tua veia, você vai morrer. Então é isso que está acontecendo com as igrejas, é isso que está acontecendo com a sociedade. A mente, o Cristo está mandando um comando para os membros, mas os membros estão dizendo: fala para outra mão, fala para o pé, fala para a orelha. Para mim não, eu não estou nem aí, eu estou ocupado com outras coisas, eu estou ocupado com a minha vida. E aí o todo, a igreja está padecendo, mas Jesus está aqui hoje para retomar a autoridade dele sobre a igreja e dizer: supra as necessidades do teu próximo, e aí você vai ver a igreja crescer, vai ver a igreja prosperar. Saia desse culto com uma visão diferente da pessoa que está sentado nessas cadeiras. E aí eu creio para você que 2023 esse salão não poderá comportar as almas que vão se render a essa casa, porque quando nós voltamos para o centro do evangelho, que é ide, pregai o evangelho, colocai as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Deus abre as portas, salva almas. O mundo precisa da igreja, e Deus pergunta hoje: cadê a minha igreja que está disposta? Então quando você cantar aquela canção que é antiga, eu ia falar da minha época, mas daí eu ia me entregar, então só deixa antiga, que diz: somos corpo, e assim justados, totalmente